Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? E como estamos? Sentiram saudade, senhores? Eu também confesso que depois dessas férias senti bastante saudade de voltar a lecionar logística para os senhores. E nós vamos hoje entrar em um tema novo que é o MRP, né? O Material Requirement Planning, ou seja, o planejamento da requisição de materiais. Pessoal, vida estava muito boa, as férias muito boas, mas acabaram, né? Vamos voltar aí firme e forte para a nossa logística. E antes da gente entrar nesse tema, o que a gente precisa de ter uma ideia é de que você precisa, enquanto um gestor logístico, ter a capacidade de fazer um bom planejamento de materiais. Por quê? Evitar um estoque grande, nós já vimos o estoque grande, ele implica em bastante custo para a empresa. Se o seu estoque ele tiver zerado, o que pode acontecer? Você perder cliente, você perder vendas. Ou seja, com muito estoque ou estoque zerado, são situações que são ruins. E aqui, dentro do MRP, do programa RP, nós vamos começar a pensar, enquanto gestor logístico, o tipo de material, o tipo de matéria-prima que nós precisamos. Beleza? Então, dando continuidade aí, né, a gente tem lá a nossa administração de materiais. E aqui já vai a nossa primeira dica, né, para falar para vocês. Pessoal, a administração de materiais, eu envolvo aqui uma gama de requisições dentro da minha própria empresa. Então, quando nós falamos de administração de materiais, você pode já começar a fazer as suas anotações no caderno. Eu estou requisitando material para dentro da minha empresa. Eu não estou requisitando produto acabado, produto pronto. Ou seja, eu estou requisitando o quê? Matéria-prima, que é o nosso produto semi-acabado. Então, na administração de materiais, enquanto gestor logístico, nós vamos estudar dentro do MRP, você requisita produto não acabado, ou seja, matéria-prima que você ainda vai produzir. E aí ele envolve desde o início do pedido, que é a nossa demanda, aí você tem aquelas etapas que nós já conversamos, já falamos bastante dentro de logística, do processamento de pedidos para a compra, passando pelo transporte de carregamento até o local onde a mercadoria vai ser manufaturada ou confeccionada. Então, na administração de materiais, pessoal, eu tenho desde o início da demanda do pedido, passa pelo processamento, transporte, até a mercadoria chegar no local onde vai ser produzida. E, por fim, sobra o estoque, ou seja, aquela matéria-prima que não foi utilizada. E aí vocês já viram, né? Nós já vimos na parte de gestão de estoque como você deve lidar com esses estoques. É um estoque de produto da classe A, da classe B ou da classe C. Então você tem algumas diretrizes de como você vai utilizar o tipo de estoque. O tipo de estoque depende do tipo de produto. Se você não lembra, volte lá na nossa aula que nós falamos sobre gestão de estoque. Nós fizemos aí uns 3, 4 vídeos sobre gestão de estoque, onde você consegue entender e consegue classificar os estoques em diversos níveis, estoque classe A, classe B ou classe C, beleza? Então, continuando aqui, e como eu já disse para vocês, ela está ligada à administração de materiais no abastecimento de matéria-prima. Ou seja, o que eu estou falando? Qual que é a matéria-prima que vai ser abastecida e será utilizada no processo produtivo. Beleza? Passando então para o nosso próximo slide aqui. Sempre quando você pensa na administração de materiais, eu já disse, você pensa em distribuição física, ou seja, você tem desde o pedido até a entrega da matéria-prima pelo fornecedor. Pessoal, lembrando aqui, a matéria-prima ela vem de vários locais e você geralmente, hoje, em várias empresas, você tem um fornecedor específico. Um exemplo básico, você é um produtor de iogurte.
só que você sabe como produzir iogurte, tem a técnica de produção, mas às vezes o leite você vai conseguir comprar o quê? De um fornecedor, às vezes um pequeno produtor rural, onde você consegue comprar muito mais barato. Ah, você comprou, e a embalagem? Não, você não é especialista em embalagem. Você vai utilizar de embalagens, às vezes, de uma terceirizada, de uma empresa que é especialista, numa empresa especialista em produção de plástico, onde você vai armazenar na sua embalagem primária, lembrando lá das nossas aulas sobre embalagem. Se você não lembra, volte lá nas aulas. A embalagem primária, onde você vai acondicionar o seu iogurte. Por quê? O seu foco principal é a produção de iogurte. O resto você adquire dos seus fornecedores de matéria-prima. Por quê? Você tem a produção, cada fornecedor tem seu tipo de matéria-prima para você transformar em produto acabado, aquele iogurte que você vende na mercearia ou no supermercado. Beleza? E qual que é o objetivo principal da administração de materiais? Entregar o material certo, no tempo certo, no local adequado, né? E sempre na condição utilizável, tá, pessoal? Aqui vale a pena a gente destacar a condição utilizável, porque dependendo da matéria-prima, se ela não estiver em uma boa condição de utilização, pode ser que o produto acabado ele fique defeituoso. Isso é muito importante a gente observar, porque imagina você que tem a produção, você tem um know-how, conhecimento da produção de canetas, e aí você mexe mais com a parte da tinta, na fabricação da tinta para caneta. E aí, digamos que você compre de terceiros aquele tubo transparente da caneta, onde você vai poder utilizar, né, obviamente, para sua produção de canetas. Só que na compra, você não é um produtor pequeno, né? Você produz muitas canetas, e na compra você tem coisa de 30 mil, 40 mil daqueles tubos. Como é que você vai fazer? Olhar um tubo por vez para ver se a matéria-prima está boa e a sua caneta não vai sair defeituosa, e aí? Aquilo que vocês já estudaram, né, pessoal? Estatística, se utiliza estatística. Como, professor? Por amostragem, dependendo do número, da quantidade de tubos que você compra, você vai por amostragem, para saber se em determinados lotes tem uma caneta, se o lote ele veio defeituoso ou não. Suponhamos que em lotes de cada 1000 tubos daquele, você utilize 5, pegue 5 para amostragem ou 3. Para quê? Para saber se aquele lote veio defeituoso. Então, você utiliza estatística nesse processo. Por isso é tão importante a sua formação em nível macro, para você, enquanto gestor de logística, você entender da estatística, da produção, os princípios de administração que nós já estudamos. Então, isso é muito importante que fique gravado na sua cabeça. Beleza, pessoal? Até mesmo para você ter uma boa produção, ou seja, ter uma produção com o mínimo de defeitos possíveis. E aí, o programador, no caso você, o gestor logístico, né, logicamente você tem que dispor de informações confiáveis para o seu ressuprimento. Professor, calma aí, o que é o ressuprimento? O ressuprimento está aí no seu slide, ó, é o nosso lead time. Professor, como assim? É o tempo necessário, né, que a matéria-prima ela chegue, a matéria-prima, no caso, é o suprimento, até que ela chegue, ou seja, ela saia lá do seu fornecedor e venha, aí chega até você no setor de produção. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Tempo de ressuprimento é o lead time. Professor, o que é o lead time além do tempo de ressuprimento? O lead time é aquele tempo que demora desde a sua solicitação, você constatou no seu estoque que precisa, voltemos ao nosso exemplo, determinada quantidade de tubos para a produção da sua caneta, você faz a solicitação ao seu fornecedor, até que esse fornecedor te entregue, você coloque no seu estoque novamente, você tem esse tempo, esse gap, esse tempo de ressuprimento, até que você faça o seu pedido, a matéria-prima chegue, você coloque no seu estoque, ele é chamado de lead time. Esse conceito é muito importante nós gravarmos, pessoal. Então,
Professor, quer dizer que se eu tiver um estoque zero lá, o just in time, estoque mínimo, é viável para qualquer tipo de produto que eu tenha? E aí, é viável, pessoal? Nós já vimos dentro da gestão de estoques que depende da classe do seu produto. Um produto igual caneta é muito viável que você tenha um certo número de estoque, porque é um produto que é mais volátil, é um produto que se vende mais rápido de baixo valor agregado. Já um produto com valor agregado maior e que sai pouco, você pode ter perda no seu estoque aí, beleza? E aí, nós vamos começar o planejamento das necessidades de materiais. Aqui nós já falamos bastante, né, de alguns registros que você deve ter, de algumas ideias que você deve ter para fazer essa solicitação de materiais no tempo correto e, logicamente, na hora necessária que você precisa. Ou seja, não deixando o seu estoque tão grande, nem tão mínimo que ele chegue a zerar. Ou seja, quais as quantidades, eu coloco aqui para vocês nos slides, necessária para a utilização da fabricação dos meus produtos finais. Lembrando, sempre nós estamos falando de matéria-prima, que é o que vai dar base para a construção do seu produto final ou produto acabado, beleza? Passando aí, quais são os principais objetivos do planejamento de necessidade de materiais? Ó, garantir disponibilidade de materiais, componentes, produto, planejamento de produção antes da entrega do cliente. Pessoal, isso daqui é muito importante. Por quê? Garantir a disponibilidade desses materiais. Várias situações, eu já passei por várias situações e provavelmente vocês também. É quando você vai comprar um picolé na praia. E aí você pergunta ao vendedor, de que tem? Ele tem de tudo, pode pedir qualquer sabor. E aí você, tem disso? Tem chocolate? Tem limão? Tem chocolate? Não. Tem limão? Não tem. Tem morango? Não. Tem não sei o que? Não tem. Ué, então não tem de nada, né? Eu já passei por situações de ir, por exemplo, numa lanchonete e você pedir um determinado hambúrguer, beleza, e a pessoa falar que não tem bacon. Pessoal, para mim, bacon é essencial em qualquer hambúrguer. Né? Já pensou se a pessoa fala, não tem carne? Como assim? Pode fechar essa jossa aí, então. Não é possível. Então, por isso, você tem que garantir um mínimo para o seu cliente, dependendo do seu ramo. Por isso que esse primeiro objetivo fala que você precisa garantir a entrega mínima ao seu cliente dos produtos de qualidade. Imagina, faltou uma matéria-prima, um hambúrguer na carne de hambúrguer, os principais sabores de um picolé numa sorveteria ou numa hamburgueria. Fica muito complicado, né? Manter os inventários ao nível mais baixo possível, aqui eu estou falando de estoque, e planejar sempre a atividade de manufatura. Manufatura, quando eu falo, faça suas anotações, é a produção, tá, pessoal? Manufatura é a produção no suprimento e programação das entregas. Beleza, pessoal? Por enquanto, nós ficamos aqui com esse primeiro vídeo, né, da parte 1 do MRP. Nós estamos estudando a ideia, primeiro, da gestão, do planejamento de requisição de materiais, né? Nós vamos fazer essa aula em 3 vídeos para ficar bem mastigadinho, nós entendermos como que funciona essa ideia da requisição de materiais. Beleza? Para quem não se inscreveu no canal, pessoal, não deixe de se inscrever, dê a sua curtida lá, ok? Então, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até mais.